Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo deste sábado e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas para você torcedor vascaíno, pois nesta manhã o departamento de futebol do Vasco, hoje comandado pelo Carlos Brasil e pelo Paulo Brax, bateram o martelo sobre o novo treinador e a gente vai trazer todos os detalhes desta situação neste Boa Noite Gigante, se fica o Emílio Faro ou se chega um novo comandante para o restante da temporada. Além disso, vamos falar sobre o jogo treino que aconteceu nesta manhã no CT Moacir Barbosa contra a equipe do Barra da Tijuca. Falar também sobre o jogo do Sub-17, uma goleada fantástica da nossa base e muitas outras informações neste vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas antes de começar, é claro, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o nosso canal, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva para ajudar o nosso crescimento, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente, é claro, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo que acontece dentro do nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui este Boa Noite Gigante falando sobre o jogo do Sub-17, pois pela parte da manhã deste sábado, a equipe do Vasco da Gama entrou em campo para jogar uma partida do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. E o Vasco venceu nada mais, nada menos do que 6-0. Os gols vascaínos foram marcados pelo André, que marcou 2, Jerônimo, GP, GB e Lipão. O próximo compromisso do Vasco será nesta próxima quarta-feira, diante do Botafogo, às 3 horas da tarde, no Cefate, pelo Campeonato Brasileiro e pelo Campeonato Carioca. O Vasco volta neste próximo sábado da semana que vem, num clássico contra o rival Flamengo, às 11 horas da Gávea. Então, realmente, fica de olho, porque essa base do Vasco está vindo muito forte. O que não falta é talento. Tem o próprio GB, que marcou gol hoje, o Ryan, que é do Sub-17, mas já faz algumas partidas no Sub-20, na categoria acima. Tem o Estrela, tem bastante jogador de qualidade, então é ficar ligado, porque a base do Vasco é sim muito forte. E outro jogo que aconteceu também na manhã deste sábado foi Vasco e Barra da Tijuca, um jogo treino que aconteceu no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. O Vasco venceu essa partida pelo placar de 1-0. A atividade foi dividida, né, em 2 tempos de 45, tempos normais de um jogo oficial, e contou com a participação daqueles atletas que não começaram jogando a última partida contra o CSA nesta última quinta-feira. Os titulares do Vasco, né, no caso, aqueles que iniciaram a partida contra o CSA em Alagoas, realizaram um trabalho na academia, junto também com aqueles atletas que não participaram do jogo treino. Sobre o Vasco, o primeiro tempo começou com Raul, Leonardo Matos, Quinteiro, Zé Vitor e Paulo Vitor. No meio campo, Zé Gabriel, Luiz Henrique, Sarrafiori, Eric, Bruno Tubarão e Fábio Gomes. E o segundo tempo, com as substituições, ficou com Alexander, Leonardo Matos, Miranda, Zé Vitor e Paulo Vitor, formando o sistema defensivo. E no meio para frente, Zé Gabriel, Luiz Henrique, Sarrafiori, Palácios, Tubarão e Fábio Gomes. Inclusive, o autor do gol do Vasco na vitória pelo placar de 1-0, sobre a equipe do Barra da Tijuca, foi marcado pelo Fábio Gomes. Então o Vasco se preparando aí para enfrentar a equipe do Bahia no próximo dia 28 de agosto na Fonte Nova. Ingressos esgotados, uma partida importante, né, no próximo domingo, para que o Vasco vença e se afirme de vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre os atletas que acabaram não entrando em campo nessa partida, com o próprio Juninho, o Marlon Gomes, acredito que eu passando as escalações, você deve ter sentido falta. Sobre o Marlon Gomes, lembra, acabou se lesionando na partida contra a equipe do Tombense em São Januário. A expectativa é que ele ficasse 20 dias de fora da equipe, né? Desfalques para o jogo contra o Bahia, para o jogo contra o CSA que já aconteceu, para o jogo contra o Brusque, Guarani em São Januário. Então havia essa preocupação, mas as informações que a gente tem é que devido à qualidade do Marlon Gomes e a importância que hoje, mesmo ele ainda sendo novo, já tem para essa equipe profissional do Vasco, está sendo realizado um trabalho intensivo no atleta, para que ele realmente volte antes do prazo esperado de 20 dias. E as informações hoje, que o médico Gustavo Caldeira, né, no caso, o diretor médico e coordenador do DESP do Vasco, trouxe
sobre a situação desses atletas, no caso do Marlon Gomes e do Juninho, foram positivas. Sobre o Marlon Gomes, o Gustavo Caldeira deixou bem claro que ele está evoluindo muito bem na fisioterapia e pode sim voltar antes do prazo estipulado. Para domingo, dificilmente ele entra em campo contra o Bahia, mas há uma expectativa que contra a equipe do Guarani em São Januário, o Marlon Gomes já possa estar à disposição. E sobre o Juninho, o Gustavo Caldeira deixou bem claro que ele já finalizou a fisioterapia e iniciou a transição com a preparação física. Então, o Juninho pode estar à disposição para a partida do próximo domingo contra a equipe do Bahia na Fonte Nova. Além disso, Gustavo Caldeira também afirmou que 6 atletas que viajaram para Maceió se reapresentaram com sintomas de gastroenterite. Só para contextualizar a vocês, lá em Maceió está tendo um surto de rotavírus, né? Uma doença da região que acaba acontecendo, né, com água contaminada. Então, devido a essa doença, o Vasco levou águas para Maceió, levou água aqui do Rio de Janeiro lá para a região, teve um problema com o presidente do CSA e mesmo diante desse cuidado por parte do departamento médico do Vasco, esses atletas acabaram retornando com essa gastroenterite. O médico do Vasco esclarecendo a situação, a gente torce que tanto o Marlon quanto o Juninho possam estar o mais rápido possível à disposição do Vasco da Gama. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre novo treinador, pois ontem, anteontem, nestes últimos dias, após a derrota vergonhosa que o Vasco sofreu para a equipe do CSA, o grande assunto no meio da torcida vascaína e também internamente nos bastidores do Vasco é: quem será o novo comandante do Vasco para o restante da temporada? Esta é a grande pergunta que hoje acontece dentro do nosso Gigante da Colina. Se o Emílio Faro fica, se o Emílio Faro vai sair, se contratará um novo treinador. Até mesmo nessas últimas horas a gente trouxe um vídeo falando, né, sobre um possível pagamento da multa rescisória do Vojvoda, que interessa não somente o departamento de futebol do Vasco, mas a própria 777 Partners. Então tudo isso vem movimentando os bastidores do nosso Gigante da Colina. E sobre isso, hoje pela parte da manhã, o Carlos Brasil, gerente de futebol do Vasco, se posicionou e esclareceu esta situação, a pedido do próprio diretor executivo do Vasco, Paulo Brax. Segundo o Carlos Brasil, ele esclareceu, deixou bem claro neste posicionamento que o Emílio Faro é o treinador e tem total apoio do departamento médico e do elenco. A gente vai mostrar para vocês as palavras do atual diretor do Vasco e depois a gente volta aqui para esclarecer mais a fundo essa situação e também trazer o meu posicionamento sobre a permanência do Emílio Faro. Boa tarde a todos. Atendendo aos pedidos que vocês têm feito ao Paulo, Brax e a mim, entendemos que seria importante, a nível de esclarecimento, o Vasco se pronunciar sobre o atual momento da temporada. Em primeiro lugar, pessoal, vale esclarecer que o Emílio Faro, hoje, é o nosso treinador e tem o apoio de todo o departamento de futebol, assim como do elenco. Nós vamos seguir focados, como sempre estivemos, na obsessão pelo acesso. Temos trabalhado com a chegada da 777 para proporcionar isso ao clube. Reforçamos nossa confiança no grupo, no trabalho que vem sendo desenvolvido desde o início da competição e que nos credenciou a permanência no G4. Saudações vascaínas, um abraço. Então, como vocês viram aí, né, rapaziada, o Carlos Brasil se posicionou e esclareceu. O Emílio Faro fica, mas nada novo. Ontem no vídeo a gente deixou bem claro esta situação. O Vasco está analisando o mercado. Se achar uma grande oportunidade, vai contratar. Caso não ache uma oportunidade ideal, não apenas para colocar o Vasco na primeira divisão, mas também para seguir com o projeto no ano de 2023, o Vasco não irá fazer esforços para trazer um treinador, pois confia no Emílio Faro, sabe da competência dele, sabe que hoje ele colocou o Vasco novamente no momento melhor na Série B do Campeonato Brasileiro após a saída do Maurício Souza e principalmente conta com o apoio do elenco e do departamento de futebol. Essas palavras do gerente de futebol do Vasco da Gama, Carlos Brasil, não esclarecem, não confirmam que um novo treinador não chegará, mas principalmente deixa claro que diante das circunstâncias, diante da derrota do CSA, todos seguem confiando no trabalho do Emílio Faro. E se tiver que deixar ele até o final da temporada, o Vasco não irá medir esforços para fazer com que ele permaneça. Sobre a minha opinião, uma situação complicada, acho que é arriscar demais. Acredito que se for para correr riscos, se for para arriscar assim sobre um posicionamento, eu acredito que seria melhor trazer um novo treinador do que deixar o Emílio Faro. Pois se chegar no final do ano e o Vasco trazer um novo nome,
pode ter certeza, né, no caso de trazer um novo nome agora e no final do ano chegar e o Vasco não subir, a situação vai ser um pouco acalmada. No caso, nós torcedores, vamos ter a noção que o Vasco pelo menos tentou trazer um novo comandante. Porém, se chegar no final do ano e o Vasco não subir sob o comando do Emílio Faro, vai dar problema, porque o torcedor vascaíno vai olhar para esta situação, para um não acesso sob o comando do Emílio Faro e saber que foi total incompetência por parte do departamento de futebol. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários o que você acha, se você fica Faro, fora Faro. Eu quero saber de você, a sua opinião é importantíssima para o canal do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. E como eu sempre faço aqui no canal, saudações vascaínas.